E aí, galera do 7º ano, tudo bom? A gente vai começar o capítulo 7, o Renascimento Cultural, o Renascimento Científico, tá? Então, vocês vão abrir na página 110. Eu já vou começando a falar logo de umas características bem gerais desse período. É um período de transição, a gente sai da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a gente está falando sobre a transformação que vai acontecer, certo? E aí, a gente está falando no âmbito cultural, no âmbito científico. Nós vimos que na Idade Média as pessoas não podiam estudar a questão, por exemplo, do corpo humano. E aí, nós vamos saber, por exemplo, que o artista Leonardo da Vinci, ele vai se destacar muito nesse aspecto. Por quê? Ele vai ser um grande artista, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser, tipo, o cara de mil e uma utilidades. Dentre esses aspectos, ele se destaca como o conhecedor, um exímio do corpo humano. Ele vai fazer estudos sobre a anatomia do corpo humano, o que antes não era permitido, tá? Então, a gente vai marcar aí na página 110 o primeiro parágrafo todo, que começa: em história chamamos de mudança ou transição, certo? Marquem ele todo e escrevam transformação, que é exatamente o que eu acabei de falar. A gente sai da Idade Média e adentra até a Idade Moderna, beleza? Ok. O que acontece? Os artistas que se destacam aqui, eles vão ser bancados, bancados do que a gente chama na história de mecenato ou mecenas. Esses mecenas vão ser grandes banqueiros, grandes comerciantes, os próprios burgueses, que vão bancar esses artistas para a realização de pinturas, de esculturas, certo? Porque eles querem ter uma ascensão social aí na sociedade da época. E aí são os mecenas, até reis vão bancar isso. Por quê? Eu gostaria de ter uma pintura minha. Sei lá, Rainha Elizabeth I vai ter várias pinturas do período. Luís XIV vai ter várias pinturas também do período. Então é uma forma de você bancar e deixar ali como uma forma de história, né? Para os próximos que virão. Então vai ser bem importante. Então nós vamos marcar na página 111 o segundo parágrafo que começa: com maior poder econômico, a burguesia também passou a buscar prestígio social. Pode marcar esse parágrafo todo aí, certo? E quando a gente fala nesse prestígio social, lembra que a gente viu o renascimento comercial urbano. Várias cidades como Veneza, Gênova, elas vão se destacar pelo crescimento populacional, pelo crescimento econômico. E aí isso vai proporcionar, assim, um boom em todos os aspectos econômicos e principalmente artísticos, certo? Veneza vai ser tipo o centro econômico, Florença vai ser o centro cultural e artístico de tudo, certo? Vai ser o berço das novas belas artes. E a gente vai marcar o último parágrafo que tá assim: como as cidades italianas ganhavam cada vez mais destaque, pode marcar isso tudo e escrever crescimento, tá? E aí a gente parte para a página 102 com a questão número 1. Observe a linha do tempo a seguir. A gente tem uma linha do tempo que traça do renascimento comercial urbano do século XI ao XIII, passa pela crise do século XIV que nós vimos na última aula, chegada do Colombo à América e o renascimento cultural. Essa chegada a gente vai ver ainda, mas o renascimento cultural a gente está vendo. Então, tá vendo? Percebam que é um momento de transição, beleza? Agora explique por que podemos considerar o Renascimento como parte de um período de transição. A gente está falando aí na questão de mudanças significativas, como eu havia mencionado, no aspecto econômico e social, tá? A gente está falando também de uma possibilidade de intercâmbio cultural. Então, o renascimento cultural ele vai ser possibilitado pela transição, pelo significado de mudança econômica, social, a transição da Idade Média para a moderna, tá? É nesse sentido aí que vocês têm que colocar a resposta de vocês, beleza? Ótimo. Valores. Quando a gente fala em renascimento cultural, a gente está falando de algumas características que são inseridas nesse período aí. A gente está falando, por exemplo, de antropocentrismo. Antropocentrismo é o homem ao centro de tudo. Na Idade Média a gente tinha o teocentrismo, que é Deus ao centro de tudo. Aqui não, é o homem, porque é o homem que está em busca da ciência, tá? A gente tem o universalismo. O que seria o universalismo? É estudar diferentes áreas ao longo da vida. Eu posso estudar das ciências humanas às ciências exatas, a linguagens e códigos. Eu posso estudar um monte de coisa, tá? Isso vai ser importante. Uso da razão e uso da lógica. As coisas vão ser explicadas necessariamente agora
pelo uso da lógica e da ciência. Ah, por que fulano morreu? Fulano morreu porque Deus quis? Não. Fulano morreu não foi porque Deus quis. Fulano morreu porque ele teve uma doença. E aí a galera vai pesquisar, vai entender essa ciência. A gente vai deixar um pouquinho do aspecto religioso de lado e colocar a ciência. As coisas acontecem por um motivo. E as pessoas vão tentar buscar e explicar esse motivo, certo? É basicamente isso. Tranquilo? Individualismo. A gente está falando aí sobre a questão de destaque de alguns artistas, pensadores e escritores da época que vão ter uma contribuição significativa para esse período. Já havia falado, por exemplo, do Leonardo da Vinci, caso os senhores já ouviram falar. A gente tem aí Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, certo? William Shakespeare, que vai se destacar na literatura. E isso é muito importante. Ideia de tempo. A gente está falando aí da ideia de tempo, na questão que no período da Idade Média, a ideia de tempo ela pertencia só a Deus. Tudo acontecia, igual eu estava falando, né? Só pelos aspectos religiosos. Aqui não. A gente fala a respeito exatamente que esse tempo é o tempo humano. É o tempo agora que o homem vai saber lidar com esses aspectos, entendeu? Com por esse mar de possibilidades. Nós temos que entender que os artistas, principalmente os grandes artistas, eles vão desenvolver técnicas, certo? Por exemplo, a gente tem o Leonardo da Vinci, Mona Lisa, que até é o que está aí no livro de vocês. A Mona Lisa, ela tem várias técnicas. Os artistas vão utilizar o uso da matemática, da geometria, para fazer o posicionamento das pinturas, dos personagens que eles vão pintar. As vestimentas, elas vão ser assim traçadas, desenhadas exatamente como se fosse, por exemplo, um retrato, entendeu? Porque a gente está falando aí de pinturas que são muito difíceis de serem realizadas. A Última Ceia, que faz menção, o Renascimento ele não vai trazer apenas um novo, mas ele vai retratar também o antigo. A valorização da cultura greco-romana, é importante a gente retratar isso, porque as pinturas vão estar relacionadas a aspectos da valorização da cultura greco-romana e, ao mesmo tempo, a aspectos religiosos. A Última Ceia, por exemplo, é uma pintura que é feita em afresco, tá? Em parede, e aí ela retrata um contexto bíblico, né? A criação de Adão também, ela faz uma menção como o homem surgiu, esse elo de ligação, olha, esse elo que tem entre homem e Deus, certo? Então a gente tem que entender esses aspectos. Por que isso? Porque é uma nova forma de ver a arte. A arte, ela vai ser colocada ali dentro da Idade Média como algo estratificado, algo que não tem vida. E aqui os personagens, as pinturas, elas têm vida. As cores são fortes. O esfumaçato, que é uma técnica utilizada pelo Leonardo da Vinci. A gente está falando sobre a centralização desses personagens, certo? Como os quadros vão ser convidativos para você entender o que o artista quis passar. Mona Lisa é uma das obras mais valorizadas, que é desse tamanho assim, bem pequenininha. Acho que é bem menor do que os meus quadrinhos aqui. Que faz menção a uma camponesa, enfim, a esposa de alguém, e que tem um sorriso emblemático, e que até hoje é admirável para todo mundo, entende? Então é uma das obras, ela tá hoje no Museu do Louvre, certo? Lá em Paris, lá na França, e é a obra mais visitada, mais valorizada, e aí eu falo financeiramente, durante todo esse período, até hoje, né? Na página 112, nós vamos marcar muitas coisas. Todos os pontinhos que estão aí em negrito, universalismo, antropocentrismo, uso da razão, individualismo e ideia de tempo, vocês vão marcar tudo. Pode grifar tudo e escrever características, certo? Grifem tudo e escrevam características, beleza? Do outro lado, a gente tem Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, tá? Rafael Sanzio, que são os artistas que eu mencionei. Vocês vão marcar tudo, pode marcar só o início, o nome de cada pintor e escrever artistas. Lá embaixo, que tem William Shakespeare, Luís de Camões, Miguel de Cervantes, vocês vão marcar só os nomes desses e escrever literatura, que eles vão contribuir para a literatura da época, né? Que são textos, livros e peças, né? Que até hoje são de extrema importância culturalmente falando. Beleza?
A gente vai para a página 114. A página 114, a gente tem duas imagens. Uma faz menção ao Império Bizantino na Idade Média, e a outra é a do Sandro Botticelli, que é a Virgem com o Menino, certo? Existe um tema relacionado às duas imagens? Se sim, qual? A gente está falando do quê? Temas religiosos. Dá para entender que as duas imagens tratam de temas religiosos, só que em contextos diferentes, tá? Então, coloque aí, são temas religiosos em contextos diferentes. Qual era a relação entre a Igreja Católica e o movimento renascentista? Para quem não sabe, a Igreja Católica também era um dos mecenas, dos mecenatos, então eles bancavam vários artistas. Tanto que a criação de Adão, a Última Ceia, que um foi do Michelangelo, o outro do Leonardo da Vinci. Aí a gente tem a igreja bancando, né, esses artistas, porque ela queria trazer outro tipo de conhecimento, outro tipo de, digamos assim, de uma forma de catequizar, certo? E eles bancavam esses artistas. Rafael era considerado o príncipe das artes, e ele vai ter uma importante contribuição no aspecto aí cultural, beleza? C. Quais são as características das imagens que comprovam a época que foram produzidas? Obviamente, a gente está falando da figura número 1, que é medieval, tem um aspecto mais estratificado, mais inflexível, vamos dizer assim, não tem detalhes, é algo bem básico, bem morto, vamos dizer. A figura 2 não, a figura 2 ela vai trazer várias informações, vários detalhes, os artistas vão ser colocados ali, serem bem detalhistas em vários aspectos. Então, eles vão trazer, por exemplo, as roupas, as vestimentas. São detalhes que antigamente não existiam, tá? Então, a gente vai colocar esse na questão dessas perspectivas. Na página 115, a gente já fala sobre o renascimento científico. Como eu falei, tem essa questão do estudo da ciência, o uso da razão e da lógica. Aqui eu destaco o Nicolau Copérnico, que ele vai questionar o geocentrismo, né? Que tipo, a Terra era o centro do universo. E o Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele vai levar essa teoria do Nicolau Copérnico e vai falar sobre a teoria do heliocentrismo, que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol, né? Essa é a teoria que ele vai defender. Mas, infelizmente, ele vai ter que meio falar, olha, essa teoria não é válida, porque ele vai ser julgado e condenado pela Inquisição da Igreja Católica de ficar blasfemando, blasfêmia, de ficar falando besteira. Então ele vai ficar com medo de morrer, né? Porque a condenação era o quê? Que ele fosse queimado vivo em praça pública. Então o que acontece? Ele vai levar essa teoria, mas ele vai negá-la. E só depois, bem mais tarde, a gente vai saber que, de fato, a teoria do heliocentrismo é uma teoria válida. Mas aí a gente já tem um estudo, por exemplo, da ciência. Temos duas imagens aí que eu faço. É o Homem Vitruviano, que é do Leonardo da Vinci, que ele falava que o homem, ele poderia caber perfeitamente no círculo ou no quadrado perfeito, porque a medida do corpo humano é perfeita, certo? E aí ele fez esse desenho muito bacana aí, ok? Na página 115, vocês vão marcar o segundo parágrafo, que começa a partir do uso da experimentação aos intelectuais e escrevam ciência. Marca tudo e escrevam ciência. Tem outro cara que se destaca, que é o Johannes Gutenberg. Ele vai ser um inventor da prensa, tá? De prensar coisas. E aí o primeiro livro que vai ser impresso, prensado, aí vai ser a Bíblia. E a Bíblia vai ser como uma forma de divulgar o conhecimento para outras pessoas, né? As pessoas vão ter acesso, o que antes era restrito, tá bom? Então a gente para aí na página 115 e na próxima a gente continua na página 116, beleza?